Olá, pessoal do curso de Psicologia Aplicada, a prática profissional do técnico de enfermagem, expandida também para os outros cursos técnicos da área de saúde. Hoje vamos começar a nossa videoaula 6, continuando a temática da videoaula 5, que foi as profissões psi, parte 1. Lá, nessa videoaula 5, nós vimos as diferenças e áreas de atuação no campo da saúde, da psicologia, do psiquiatra, do psicanalista e o que seria o psicoterapia, né, que vai muito além do que já é trabalhado aqui como terapia, e o psicopedagógico, diferenciando do psicólogo educacional. Beleza? Dando continuidade a essa situação que seria as profissões que direta ou indiretamente impactam no comportamento, na emoção, no mental, na saúde mental, vamos agora falar mais um conjunto delas, que seria o neurologista, que é o formado que tem especialização em neurologia, o neurocirurgião, que tem especialização em neurocirurgia, e o neurocientista, né, que tem a especialização em neurociências. Então vamos começar com a neurologia. A neurologia é um indivíduo que é formado em medicina e que se especializou após o curso em neurologia. Fez clínica médica, depois se especializou em neurologia. E aí podemos ter uma variante, né? Que é o neuropediatra, que é aquele indivíduo que ele faz pediatria. Ele se forma em médico, se especializa em pediatria, depois faz especialização em neuropediatria, ou se especializa em médico, faz o curso, se especializa em clínica médica, depois em neurologia e depois na subárea neuropediatria, que é um indivíduo que tem as mesmas atribuições do neuro, só que trabalha com recém-nascidos até adolescentes, inclusive. Então, a neurologia aborda o quê? De que maneira ela está envolvida aí na área psi? A neurologia envolve o diagnóstico e o tratamento das condições do sistema nervoso central e periférico, que é somático-motor, que é autônomo, que é de aferências ou diferenças. Na fisiologia, depois e na anatomia, vamos estudar isso. Então, ele atua no sistema nervoso, que é central, que é periférico. Né? Então, ele faz o diagnóstico de afecções dessas estruturas anatômicas que vão produzir problemas funcionais, né? Ou às vezes não tem nem alteração da estrutura anatômica, uma alteração no neurotransmissor. Da mesma maneira que o neurotransmissor alterado pode produzir doenças psiquiátricas, ele também pode produzir doenças neurológicas. Por exemplo, o Parkinson tem uma alteração da regulação motora da musculatura esquelética por alterações de uma produção de neurotransmissores. O indivíduo não tem aparentemente nada alterado na anatomia dele, mas tem alteração e aí isso está impactando, né? Porque o que o sistema nervoso faz? Ele regula a musculatura lisa, cardíaca, esquelética e as glândulas endócrinas e exócrinas. Então, se essa regulação não está adequada e está gerando uma heterostase, então está na hora do neuro diagnosticar e intervir. E às vezes o indivíduo tem Parkinson que ele produziu uma outra doença neurológica ou teve um trauma que afetou determinadas regiões, anatomicamente falando, que interviu na neurotransmissão. Então, afetou a função neurológica, ele é a abordagem diagnóstica e terapêutica, terapêutica clínica, medicamentosa ou com terapias complementares, né, que podem complementar a medicamentosa, é em cargo do neurologista. Então, ele estudou medicina, né, e fez essa especialização para fazer isso, né? Ficou claro aí? E o que isso tem a ver com a área psi? Como ele mexe com o sistema nervoso, algumas das situações neurológicas impactam também situações comportamentais, então ele tratando a parte neurológica vai melhorar a parte comportamental, ou ele vai precisar de uma atuação em conjunta de um psiquiatra ou de um psicólogo para ajudar aquilo, tá? Então, por exemplo, no Parkinson você tem uma alteração motora, mas ele também leva a uma depressão. E quanto mais severo a depressão, pior é o quadro e a evolução do Parkinson. Até hoje não ficou muito claro. Tem correntes que acham que a depressão ela é causada pela situação clínica que o indivíduo fica,
e aí fica retroalimentando, aí ele piora, a depressão piora a manifestação clínica, a manifestação clínica piorada, com dificuldade de responder à medicação, piora a depressão, e outros acham que não, que está tudo ligado, a gênese, o que gerou a disfunção da regulação motora, também de alguma maneira gere a depressão. Aqui tem alguns medicamentos que ele primeiro melhora a depressão para depois a parte motora, enquanto que outros primeiro a parte motora para depois a depressão, e ambos são medicamentos, classes medicamentosas, farmacológicos para abordagem do Parkinson. Então, mas o Parkinson, a depressão, né, se ele começa a prescrever um medicamento, a depressão é leve, prescreve um medicamento, e a depressão até melhora antes mesmo da parte motora vir a dar uma melhorada, ele não vai precisar do psiquiatra, mas ele pode, de repente, depois precisar do psicólogo, porque ele não está lidando bem, ele está com aquelas condições de doença. Ou ele pode precisar, sim, de um psiquiatra, porque a depressão está tão severa que ele não quer esperar a medicação, ele quer uma abordagem junto com o psiquiatra. Ou a depressão não cessou, e aí, psiquiatra. Tá? Então, tem essa interface da neurologia com a área psi. O neurocirurgião também é um indivíduo que se formou em médico, fez uma especialidade em neurologia, uma subespecialidade, e a outra, e foi para o campo da neurocirurgia, e ele vai atender as questões do sistema nervoso central e periférico, cujo tratamento, a abordagem é cirúrgica. Então, eles vão, a terapia dele é com abordagem cirúrgica. Ele também pode trabalhar em UTI, né? Enquanto ainda está em dúvida que aquele paciente crítico venha precisar de uma cirurgia ou não, ele pode ser avaliado pelo neurologista ou pelo neurocirurgião, e algumas UTIs somente pelo neurocirurgião. Então ele está ligado às questões neurológicas do paciente crítico internado na UTI, que ele pode dividir com o neurologista, ou seja, ou da abordagem, e 100% dos procedimentos diagnósticos, às vezes é para fazer diagnóstico com a intervenção cirúrgica, ou terapêutica no campo da neurologia, é o neurocirurgião que o faz. E aí as suas doenças que necessitam de uma intervenção neurocirúrgica ou a próprio procedimento podem afetar situações comportamentais e que ele deve estar atento para encaminhar para o devido profissional, ou em algumas situações para o próprio neurologista ou para o psiquiatra, ou algumas situações são comportamentais, o indivíduo está com uma sequela, não está lidando bem com aquilo, então não é uma doença psiquiátrica, nem uma neurológica. É a sequela que está trazendo desconforto mental, então ele pode encaminhar para um psicólogo, de repente para um reabilitador ocupacional, então ele vai fazendo interfaces com as diversas áreas psi, mas aí você vai dizer, até um dermatologista pode fazer isso, mas o neurocirurgião, assim como o neurologista, eles estão mexendo na área onde tem a origem da mente, da consciência, e eles podem afetar ou ser afetados por essas funções aí, quando a saúde mental não está muito legal, então por isso que eles são considerados área psi. E o neurocientista, aqui no Brasil não existe faculdade de graduação de neurociências, então o neurocientista geralmente ou é um médico, que não obrigatoriamente um médico especializado em uma outra área psi, neurologista, neurocirurgião, nem psiquiatra, né? Mas pode ser um médico, pode ser um biólogo, pode ser um biomédico, pode ser um psicólogo. Essas são as áreas que mais têm a ver diretamente com a neurociências. E pode estudar lá para fazer pesquisa, para lecionar, ou para uma área específica, né? O indivíduo ele trabalha com psicopedagogia, psicólogo formado em psicopedagogia, e ele quer melhorar, quer aprofundar e usar técnicas que já são trabalhadas lá na neurociências, né, que como ela produz o conhecimento, já trabalha às vezes antes mesmo da psicopedagogia se apropriar e trabalhar lá. Mas pode, eventualmente, ser um engenheiro, alguém que tem um nível superior, um engenheiro, um profissional de nível superior da área TI, né? Um filósofo, e aí ele vai fazer uma pós-graduação em neurociência, que tanto pode ser estricto sensu quanto lato sensu, então pode ser uma especialização, pode ser uma especialização em mestrado, doutorado, às vezes PhD, só que a especialização em neurociências, ele tem uma ideia
da produção neurocientífica como um todo, e depois ele vai se encaminhando para um dado setor. Já no mestrado e doutorado, ele já vai para o dado setor, neurociência do comportamento, neurociência da aprendizagem, especificamente, da cognição, neurociência ligada às doenças mentais, e aí ele vai para aquilo que complementa o estudo dele ou que tem o interesse, né? A neurociência do comportamento tem o interesse para o filósofo, e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, vimos aqui a neurologia, o neurocirurgião e o neurocientista. Na próxima videoaula, nós vamos fechar essas profissões psi, falando sobre como o filósofo pode atuar na área de saúde. Não é muito comum. Teve uma época lá no final, entre o início do século XXI e o final do século XX, isso começou a ficar popular em alguns lugares do mundo. Hoje há um declínio disso, pelo menos no Brasil, mas como ele pode atuar, né, na área de saúde. O terapia ocupacional, quem é o terapeuta ocupacional, e a musicoterapia, fechando assim as profissões psi. Perfeito? Então, até lá, pessoal. Até a próxima videoaula em que a gente fecha isso. Profissões psi aqui no curso de Psicologia Aplicada.